Cumprimento os nobres vereadores, presidente, cumprimento aos que estão aqui de forma presencial, aqueles que nos acompanham de forma online. Primeiro, já vou fazer um pedido à nossa presidente, já que ela não deixou a gente falar na hora da discussão do projeto. Pedir um tempo extra, caso eu extrapole os meus 10 minutos. Falando a respeito dos projetos, aliás, que foram aprovados hoje, começando pelo projeto Regulariza Schroeder. Esse projeto ele prevê a regularização de construções, edificações que não foram regularizadas, e aí já vai os meus parabéns à Comissão de Legislação que apresentou esse projeto substitutivo, porque da forma que o projeto veio, ele veio bastante deficiente, e o projeto substitutivo que foi apresentado pela comissão, agora ele supre essas deficiências e deixa muito mais claro essa questão legal de como conseguir essa regularização. Já adentrando um pouco no assunto sobre o projeto, o artigo 1º, ele, no seu parágrafo 1º, ele diz que serão objeto dessa lei apenas as edificações com execução até a data da publicação da lei, ou seja, não vai ser incentivo para construções irregulares ou ilegais a partir da data da publicação. Então, o que nós temos hoje são muitas edificações que, embora estejam consolidadas, mas não estão regularizadas. Isso não é bom para o município, não é bom para o próprio município, porque já me procuraram também por edificações que estão irregulares, aí o município quer ligação de água, energia, a Celesc não liga e a prefeitura também não. Então, com isso, prejudica a vida do município, né? Claro, porque não está dentro da legalidade, o município também não pode fazer nada. Essa lei também vem de encontro apenas às edificações com 2 pavimentos, ou seja, não há essa possibilidade predial, embora esteja classificando o que seria o predial, que são 3 pavimentos ou mais. Artigo 6º, conforme estava falando, até a publicação desta lei, e as construções com mais de 5 anos. Aí você pode dar entrada para pedido de análise mediante protocolo. E esse pedido para análise vai gerar uma taxa, e aí no seu artigo 26 do projeto, inciso 1, ele isenta pagamento para pessoas que possuem renda familiar que não ultrapasse 6 salários mínimos à época do pedido, e o terreno tenha no máximo 500 metros quadrados. Então, em relação a esse projeto que foi hoje aprovado, seriam essas pontuações que estaria fazendo, então faço agora nesse momento. Não sei se os demais também têm algo a contribuir. Obrigado, vereador, por ceder o espaço, né? Como você falou sobre esse projeto, queria agradecer ao nosso jurídico, né, a Gene e a Angélica, que nos ajudaram bastante nesse projeto. E a gente teve esse cuidado, né, de não fazer de qualquer jeito para não virar regra, né, vereador? E o que a gente fez, né? A gente optou pelo projeto substitutivo, né, que seria mais coerente com a realidade do município, né? A gente convocou várias pessoas do segmento, né? Inclusive, né, Cauana, a gente chamou o Silvio, a gente chamou o Itacir, né? Na última reunião não estava, foi chamado quem também? Você também não estava, né? Sim, a gente chamou também o Diego, procurador, né? O Silvio Kitzberger, que é o técnico. Sim. O Ita, que ele é projetista. Também o Lincoln, que é arquiteto. Também a Ivandra também, né? A Ivandra de projetos também, da prefeitura também nos ajudou bastante nisso daí, né? Sim, foram importantes contribuições, né? Então, sim, em nome do Minati também, do Adilson, agradecer a nossa assessora legislativa que sempre está com a gente e que a gente conseguiu, né, em conjunto, conquistar esse projeto para que ele seja o mais coerente possível, né?
É isso mesmo, vereador. Assim, como o vereador Adriano falou, não vira regra, né? E dá uma oportunidade para essas pessoas que fizeram seus empreendimentos e, na verdade, não regularizaram. Problemas aí de outrora, mas que a gente vem com esse projeto, né? Para estar tentando ajudar essas pessoas que realmente eles necessitam muitas vezes regularizar o seu imóvel, e aí vai do munícipe, né, de querer aderir ao projeto, ao programa e fazer as suas regularizações. Outro assunto... Só me sai de um pouquinho. Desculpa. Não, só para esclarecer que eu não é que não deixei de vocês falarem, realmente não. Eu dei o espaço, mas na hora ninguém falou nada. Sim. E também aproveitar só o momento e parabenizar a comissão, né, principalmente pela substituição, né, desse projeto, como vocês já citaram, acredito que assim ficou mais coerente e também mais dentro da realidade do nosso município. Obrigada, sim. Vereador. Imagina. Para quem não está dentro, né, essa situação que aconteceu aqui é algo muito tranquilo. Para nós, 9 vereadores, é algo que nós não tínhamos no mandato passado. Então, isso eu pontuo muito, porque nós procuramos ser parceiros aqui dentro. E quando eu estava falando da presidente, era só uma brincadeira, tá bom? E um outro assunto, para agradecer também o apoio que obtive nessa noite em relação ao projeto de minha autoria, projeto 53/2025, o famoso projeto Revogaço. Hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico municipal 2.800 leis ordinárias e 288 leis complementares. Então nós temos mais de 3.000 leis já. E esse projeto, ele prevê realmente uma faxina legislativa onde está se revogando 116 leis que não são mais utilizadas e 234 que serão declaradas com perda de eficácia, ou seja, não faz mais sentido para o momento. Então nós estamos também colocando aí no anexo 2, que é o artigo 2º do projeto, para que essas 234 leis também sejam declaradas por perda de eficácia. Falando também sobre projetos, em específico esse ano, e já começo a adentrar num assunto mais contundente, a respeito dos projetos, nós temos hoje nesta casa 69 projetos, só em 2025, entre ordinários e complementares, e isso é um total. Destes, 9 são de iniciativa do Legislativo e 60 do Executivo. Desses 60 do Executivo, 23 veio a esta casa em regime de urgência. Mandato passado, eu batia muito nessa tecla, que o regime de urgência ele precisa ser uma exceção e não uma regra. Por quê? Se nós olharmos na questão percentual, é em torno de 40% dos projetos que foram enviados pelo Executivo que estão chegando com regime de urgência. E aí tem uma frase muito conhecida de um escritor empresário, Stephen Covey, que diz que quando tudo é urgente, nada é urgente. Ou seja, parece que não existe muitos parâmetros para se identificar o que é ou não urgente. Como disse, a urgência é uma exceção e não a regra. Mandato passado, o presidente estava junto comigo na legislatura, onde nós, eu e ela, juntamente com o vereador Ildemar, fizemos parte de uma comissão para nós revisarmos o regimento interno. Com isso, dispositivos que estavam complementando na lei orgânica também fossem alterados através de emenda. E uma das situações que nós prevemos ali no regimento interno é que as discussões dos projetos fossem únicas. Por quê? Até então nós tínhamos para todos os projetos 2 discussões com 2 votações. Sendo que para 2 votações apenas lei orgânica e emenda à lei orgânica. Ponto. Isso é o que a legislação federal prevê. As demais é apenas uma única votação. Então nós fizemos essa alteração para que os projetos fossem apenas de única discussão e única votação.
E isso está lá no nosso artigo 158, inclusive propomos um novo regimento e foi aprovado no mandato passado. Ou seja, única discussão, única votação. O que acontece, e adentro um pouco mais, era que no mandato passado, presidente, no mandato passado, eram enviados, às vezes, projetos em regime de urgência para pular uma fase da votação e deixar apenas com uma votação. Ou seja, ao invés de termos 2 sessões deliberativas, apenas uma em relação àquele projeto. Só que nós fizemos essa alteração no regimento e na lei orgânica, ou seja, é apenas uma única votação agora. Então, se o motivo era diminuir uma discussão, não há justificativas hoje para enviar projetos em regime de urgência, um percentual de quase 40%. Aí eu pergunto, por que a urgência? Muitas vezes um projeto vem, nós fazemos um pedido de informação, inclusive aconteceu esses dias, demorou-se quase um mês para vir a resposta e o projeto era considerado urgente. Então a nossa parte nós fizemos, só que aí que urgência é essa? Onde o próprio autor do projeto demora para responder. Não sei, talvez tenham bastante serviço. Eu quero entender que sim. E também, no artigo 128 do nosso regimento, diz que o prefeito, claro, pode solicitar essa urgência. E nós, na nossa reunião, eu creio que a presidente lembra, Ana, ano passado, nós estávamos discutindo justamente a respeito disso. Por quê? O Senado e Câmara dos Deputados, eles votam o pedido de urgência. E nós achamos por bem não colocar essa votação, porque, entendendo o bom senso da parte do Executivo em classificar o projeto que seria urgente ou não. Só que com isso também nós estamos agora abrindo margem para vir percentual alto em relação aos projetos sendo considerados com regime de urgência. Talvez era momento de a gente pensar algo a respeito do nosso regimento para que talvez pudéssemos também colocar em votação esses pedidos de urgência em relação ao Executivo. Desses 60 projetos do Executivo, 16 deles foram abertura de crédito, dando um total de 54.656.000. E apenas deste valor, 144 mil é da Câmara. Ou seja, a nossa LOA para 2025, que é a Lei Orçamentária Anual do ano todo, é 106 milhões. Nós temos projetos de abertura de crédito já na metade desse valor. Bom, talvez? Sim, depende. Pode ser por questões que não são planejadas, ou pode ser por falta de planejamento. Não planejadas, às vezes, uma verba que vem do deputado, entra para o caixa da prefeitura, não existia essa possibilidade, então manda projeto para fazer adequação. Certo? Às vezes é falta de planejamento. Não culpo muito neste ano, por quê? Porque o executivo que ali está pegou a programação do anterior, né? Então nós temos que julgar isso daqui para frente, o próximo ano. Desses 60 projetos, 5 são novos, deram entrada na sessão passada, 2 estão em análise, e desses 55 projetos nós temos um projeto devolvido, 2 projetos substitutivos, 9 projetos com erros materiais e pedidos de substituição, destes 2 foram retirados dessa casa, 43 emendas apresentadas pelas comissões, e sem contar aqueles projetos que nós ajustamos aqui na casa, que não precisou passar por esse trâmite, que talvez nem recebeu essas emendas, talvez por redação final, enfim. O que quero ressaltar aqui, e adentro um pouco mais na minha fala, é que o artigo 2º da Constituição Federal diz que os poderes são independentes, mas eles também são harmônicos. Cada poder possui a sua competência e a sua exclusividade. Só que às vezes parece que nós vemos uma disputa, onde parece que o legislativo era como se fosse um puxadinho da prefeitura.
E falando sobre isso, eu vou colocar algumas situações aqui que aconteceram comigo, com nossa comissão, e nós alertamos. Primeiro deles, ou um deles, Projeto 40, referente à festa do colono. Esse projeto também entrou com regime de urgência essa casa. Ele entrou em uma sessão e na próxima semana ele já foi votado. Não estou aqui dizendo que foi passado por cima do rito processual, porque não, nós respeitamos o rito processual. Só que a forma como ele entrou foi talvez um pouco equivocada em relação à sua mensagem. Por quê? Eu faço parte da Comissão de Finanças e inclusive sou presidente e prezo muito por isso, sou muito responsável. Quando o projeto entra para nós, eu entrei em contato com o Tribunal de Contas, talvez pensando que pudesse ter algum problema para o Executivo se o projeto continuasse daquela forma e fosse executado. Não sei por qual motivo, o tribunal geralmente costuma demorar, mas nesse em específico eles foram rápidos em sua resposta, onde a auditora nos envia que, se continuasse daquela forma, a mensagem do projeto estava caracterizando como se fosse uma burla no processo licitatório. Com isso, se continuasse daquela maneira, o executivo poderia ser responsabilizado, inclusive criminalmente. E nós fizemos esses apontamentos ao executivo para que houvesse essa adequação, essa correção, para que a festa ocorresse. E é claro que com muito trabalho, nós conseguimos que esse projeto, essa mensagem, ela fosse adequada. Com isso, a festa foi executada. E o processo foi normal. E tudo isso em uma semana. Nós tivemos que marcar ainda reunião extra com a Comissão de Finanças para deliberar sobre esse projeto. Só que mesmo fazendo tudo isso, resguardando o mandato do prefeito, resguardando o nosso mandato, ainda ouvi algo. Que a mensagem que eu envio ao Tribunal de Contas era maliciosa. Apesar de tudo, ainda ter que escutar isso. Por essas questões, estou fazendo uso da minha palavra nesse momento. Aliás, só para lembrar o executivo, eu estou há mais de um mês, aliás, 1 mês e 2 dias, eu creio, aguardando uma prometida reunião a respeito desse projeto para um pedido formal de desculpas, que ainda não aconteceu. Então, estou cobrando aqui de forma oficial agora, e espero que não fique apenas em palavras. Outro projeto. Projeto 46. Esse está mais quente. Abertura de crédito suplementar, no valor de 7.350.000, também em regime de urgência. Esse projeto entrou dia 14 de julho para a nossa comissão. Dia 18, nós expedimos ofício ao executivo com algumas questões a serem pontuadas pelo mesmo. E dia 14 de agosto, retorna esse ofício. Ou seja, praticamente 1 mês depois. Um projeto em regime de urgência. Qual a urgência? Dentre os itens para abertura de crédito, está a ampliação da prefeitura no valor de 700 mil. Está também pavimentação e aquisição de maquinário no valor de 4.150.000. E em resposta, neste ofício, o executivo nos envia e nós questionamos o executivo a respeito da ampliação da prefeitura. Por quais motivos? E eles nos dizem apenas que é uma questão de organização administrativa e ampliação do espaço. Isso a gente já sabia. Nós queremos saber os reais motivos para essa ampliação. E aí nós recebemos uma aula, onde falaram que é importante salientar que trata-se de decisões administrativas do Poder Executivo.
o qual, em razão de sua autonomia, entende que há uma ampliação importante a ser realizada. Disso também nós já sabemos. Os poderes, como disse, na Constituição Federal, artigo 2º, eles são independentes. Ou seja, são autônomos. Tanto executivo quanto legislativo. A respeito da pavimentação e maquinário, nós queríamos saber, comprovadamente, as verbas, porque são os deputados que enviaram esses recursos. Então nós queríamos saber os deputados, extratos e tudo mais. Só que nós também recebemos uma devolutiva a respeito do nosso pedido. Eles nos informaram que não há necessidade de juntar o nome dos parlamentares no projeto, podendo ser requerida essa informação através de ofício específico. Por essa razão, hoje nós fizemos reunião com a nossa comissão e estamos expedindo 2 ofícios agora. Como era específico, então vamos expedir 2 ofícios, para que seja retornado a essa casa o que foi pedido, para que tenha respeito, e eu continuo a fala que a presidente teve aqui na tribuna na última sessão de quinta-feira, para que o executivo tenha respeito ao legislativo. Por último, e não menos revoltante, amanhã nós teremos a audiência pública sobre o plano plurianual, às 14 horas. O que acontece? A audiência pública das peças orçamentárias, ela se dá no momento da elaboração e da discussão. Quando o executivo vai elaborar as peças orçamentárias, eles promovem uma audiência. Na verdade, só pedem sugestões. Precisamos talvez repensar a respeito. E depois disso, enviam o projeto a esta casa e nós estamos agora com orientações para fazer também essa audiência no Legislativo a respeito das peças. O plano plurianual é um plano que contempla 4 anos, o 2º ano de mandato do atual prefeito, até o 1º do próximo que vai assumir ou a reeleição do que ali está. E o que acontece? Em todas as câmaras, onde tem audiência pela Comissão de Finanças, porque essa audiência é pela comissão, onde tem audiência pela Comissão de Finanças, o Executivo vem à Casa Legislativa explicar o projeto nesta audiência. Por quê? Porque o projeto é de iniciativa deles e não nossa. Nós estamos aqui para analisar. Só que o mais interessante é que nós expedimos ofício para que o Executivo viesse a essa casa no dia de amanhã para estar fazendo esta apresentação, uma vez que o projeto partiu deles. Só que o mais interessante é que eu entrei em contato com a secretária de Finanças, enviamos ofício, não obtivemos resposta. Eu entrei em contato pessoal com ela, através do WhatsApp, perguntando se estava tudo certo para a apresentação, porque, no meu entendimento, eles viriam fazer esta apresentação. E o que ela me responde? Que não haverá apresentação. A audiência que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Agora cabe ao Legislativo fazê-la. Parceria 1000. Eu imaginava que algumas coisas seriam diferentes. E parece que estou vivendo o mandato passado, onde não existia muito uma aproximação entre o executivo e o legislativo. E parece que essa história está se repetindo. Só que, claro, algumas peças que lá estavam no mandato passado continuam agora. Mas, enfim,
Isso não cabe a nós, é uma decisão do executivo. E não é nada pessoal. Aqui eu sempre procuro resguardar e respaldar sempre minhas falas a nível institucional. Não estou falando mal de ninguém. Estou apenas comentando fatos. E finalizo a minha fala deixando algo muito claro ao executivo. Que o legislativo é um poder. E ele não é um mero chancelador de atos do executivo. Nós exigimos respeito com esta casa e com os parlamentares. Afinal de contas, nós não somos funcionários do prefeito. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Só vou complementar a sua fala, que inclusive muito verdadeira, né, em todos os pontos que você coloca. Como você já mencionou, existiu diálogos antes de chegar a essa tribuna, da mesma forma com o que eu fiz na semana passada, e a gente não está pedindo nada além de respeito com a casa e com os parlamentares, e também deixar claro que quando a comissão, algum vereador, enfim, quando a gente envia um ofício pedindo informação, que esse é o nosso trabalho. A gente foi eleito para isso, para analisar os projetos, para aprovar da melhor maneira possível, para que fique bom para os munícipes, para o município. E a gente não está pedindo a opinião, a gente está pedindo a informação. Então, mais respeito quando a gente enviar ofício com os nossos questionamentos. São questionamentos que são necessários para a aprovação dos projetos. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, presidente.